Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática e eu convido vocês, queridos alunos e queridas alunas, para acompanhar junto comigo a correção dessa atividade que vocês estão vendo aí na tela aqui abaixo. Atividade esta que foi proposta na última aula que nós tivemos de matemática, atividade do livro didático de vocês, na página 78, questões 1 e 2. Então nós vimos na aula anterior a explanação do seguinte conteúdo: fatoração de um trinômio perfeito. E eu passei essas duas questões da página 78 da atividade do livro de vocês. Segue aí a aula de hoje fazendo a correção dessa atividade. Acompanhe com muita atenção, fazendo a correção no caderno de vocês. Então tá aí, pessoal, essa foi a atividade do livro de vocês, na página 78. Esta aí é a questão 1. Responda as questões no caderno. Verifique se cada um dos seguintes trinômios representa um trinômio quadrado perfeito. Verifique se cada um dos seguintes trinômios representa um trinômio quadrado perfeito. Então, nós vimos na aula anterior como é importante identificar se um trinômio pode ser considerado um trinômio quadrado perfeito ou ele não pode ser considerado um trinômio quadrado perfeito. Segue aí a correção da atividade. Vamos minimizar aqui a letra A. Tá aí a letra A. Eu tenho o seguinte trinômio: A elevado ao quadrado menos 10A mais 25B elevado ao quadrado. Vamos escrever novamente esse trinômio, tá ok? Vamos escrever aqui em cima, ó, A elevado ao quadrado menos 10AB, 10 que multiplica o A, que multiplica o B, mais 25B elevado ao quadrado. Esse é o trinômio da letra A. Para saber se esse trinômio é considerado um trinômio quadrado perfeito ou se ele não é um trinômio quadrado perfeito, o primeiro passo é, você vai pegar sempre o primeiro termo algébrico e o último. Sempre é o primeiro e o último termo algébrico. E nós vamos verificar quais foram os valores que foram elevados ao quadrado para gerar esses valores que vocês estão vendo aí circulado. Então, você abre o parênteses, esse vai ser elevado ao quadrado. Qual foi o valor que foi elevado ao quadrado para gerar A ao quadrado? O valor que foi elevado ao quadrado para dar exatamente A ao quadrado foi o próprio A ao quadrado. Aí abre o outro parênteses, eleva ao quadrado. Aí verifica qual foi o valor que foi elevado ao quadrado para dar o resultado 25B ao quadrado. Pegando primeiro o 25. Para saber qual foi o número que elevado ao quadrado deu 25, a gente calcula a raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 5? 5, porque 5 ao quadrado, 5 vezes 5 é 25. E o B ao quadrado foi o próprio B, que foi elevado ao quadrado para dar B ao quadrado. Então, depois que eu encontrar esses dois valores dentro dos parênteses, que foram elevados ao quadrado para gerar o primeiro e último termo desse trinômio, para verificar se é um trinômio quadrado perfeito, eu sempre vou multiplicar por 2. Eu vou pegar o 2 e vou multiplicar por esse primeiro termo que está dentro do parênteses aqui, que é o A. E vou multiplicar por esse termo que está dentro do parênteses aqui, que é o 5B. Sempre multiplico os dois termos que estão dentro do parênteses, esse e esse, por 2. Se o resultado der esse aqui do meio, que é o restante do trinômio, aí você vai dizer que é um trinômio quadrado perfeito. Se o resultado der diferente, não é um trinômio quadrado perfeito. Multiplicando primeiro os números. 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Agora as variáveis, as letras. A vezes B. A vezes B. A, B. Então o resultado da multiplicação 2 vezes A vezes 5B deu 10AB. 10AB é o mesmo resultado que tem aqui no restante do trinômio que está no meio? 10AB é o mesmo valor que está aqui? Sim.
Então, se o resultado da multiplicação deu 10AB e é o mesmo valor que se apresenta aqui, a resposta é que na letra A, esse trinômio é sim, você vai escrever sim, é um trinômio quadrado perfeito. Confira a resposta aqui no gabarito de vermelho na tela de vocês. Ó. Sim, é um trinômio quadrado perfeito. Agora vamos para a letra B. O que é que eu tenho na letra B? X ao quadrado menos 8x mais 25. Vamos repetir? X ao quadrado aqui em cima menos 8x mais 25. Nós vamos verificar se esse trinômio é um trinômio quadrado perfeito ou não é um trinômio quadrado perfeito. A resposta vai ser sim, se caso for um trinômio quadrado perfeito, e não, caso não seja um trinômio quadrado perfeito. Primeiro passo é pegar sempre o primeiro termo algébrico e o último. Eu sempre vou pegar o primeiro termo algébrico e o último. Não pega o do meio. Você vai analisar no primeiro termo algébrico e no último quais foram os valores que foram elevados ao quadrado que gerou esses valores que se apresentam aí. X ao quadrado e 25. Abra o parênteses, eleva ao quadrado. Isso se chama fatoração. Qual foi o valor que eu levei ao quadrado para dar x ao quadrado? Foi o próprio x. Ó. X ao quadrado é x ao quadrado. Aí abre o parênteses, eleva ao quadrado. Qual foi o valor que eu levo ao quadrado que dá 25? Basta calcular a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Após encontrar os dois valores que estão dentro dos parênteses, ó, o primeiro valor é x, o segundo valor é 5, você vai multiplicar esses dois valores por 2, sempre por 2. 2 que multiplica o primeiro valor que é x, que multiplica o segundo valor que é 5. Se o resultado dessa multiplicação der esse mesmo valor aqui, que é o restante do trinômio, 8x, então a gente faz a verificação se é um trinômio quadrado perfeito ou se não é um trinômio quadrado perfeito. Vamos multiplicar 2 vezes 5, 10, 10 vezes x, o resultado é 10 vezes x, 10x. Aí você vai conferir. 10x é o valor que se apresenta aqui no restante do trinômio. Ó. 10x é o que se apresenta aqui? Não. Qual é o valor que está aqui? 8x. Então, se o resultado é diferente do que deu aqui, 10x, então eu posso dizer que esse trinômio não é um trinômio quadrado perfeito, conforme vocês estão vendo a resposta aqui. Depois que você faz essa verificação, a resposta é que não é um trinômio quadrado perfeito. Então, multiplicando o 2 pelo 3x, que foi o primeiro valor da fatoração, e 1, que foi o segundo valor da fatoração, o resultado, ó, 2 vezes 3x, 6x, 6x vezes 1, 6x. Se o resultado aqui deu 6x, você vai comparar com o resultado aqui do restante do trinômio. O que é que eu tenho aqui no restante do trinômio no meio? 6x. Então, se esse valor que eu achei aqui, 6x, é igual a esse valor que está aqui no meio, que é o restante do trinômio 6x, a resposta é que esse trinômio é sim um trinômio quadrado perfeito, conforme vocês estão vendo aqui no gabarito. Dando continuidade à letra D. O que é que eu tenho na letra D? Eu tenho 16y elevado ao quadrado mais 24xy mais 9x ao quadrado. Primeiro passo é verificar, tá certo? Se esse primeiro termo e esse último, se eles são quadrados, ou seja, quais foram os valores que foram elevados ao quadrado para gerar esses valores aí. Abre o parênteses, eleva ao quadrado, calcula a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 ao quadrado é 16.
E aqui dentro vai ser o y ao quadrado, y ao quadrado. Abre o parênteses, eleva ao quadrado, a raiz quadrada de 9 é 3, e aqui foi o x que foi elevado ao quadrado. Após achar esses dois valores, o 4y e o 3x, a gente vai multiplicar esses dois valores por 2. 2 vezes 4y vezes 3x. Se o resultado dessa multiplicação der esse valor aqui no meio, vai ser um trinômio quadrado perfeito. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Agora multiplica as variáveis. X vezes y, xy. Então o resultado da multiplicação deu 24xy, que é a mesma coisa do restante do trinômio que está aqui no meio, ó, 24xy. Então eu posso dizer com segurança que esse trinômio é sim um trinômio quadrado perfeito. Agora vamos para a segunda questão, já chegando aí perto da conclusão aqui da nossa aula, tá certo? A segunda questão diz assim: se você fatorar x elevado ao quadrado mais 18x mais 81, qual polinômio vai obter? Então ele pede só para você fatorar. Ele dá esse polinômio aqui, ó, x elevado ao quadrado mais 18x, ok? Mais 81. Então ele deu esse polinômio e está perguntando o seguinte: qual polinômio você vai obter fazendo a fatoração? Vamos fatorar. Nós já vimos que para fatorar um trinômio quadrado perfeito, a gente pega inicialmente sempre o primeiro termo algébrico e o segundo. Eu vou pegar o x ao quadrado e o 81 e vou verificar quais foram os valores que foram elevados ao quadrado para gerar esses dois valores aí. Abre o parênteses e eleva ao quadrado. X ao quadrado, o valor que foi elevado ao quadrado para dar o próprio x ao quadrado é o x. X elevado ao quadrado é x ao quadrado. Então achei o primeiro valor que está dentro do parênteses, ok? Agora vamos ver esse outro aqui. 81, qual foi o número que é elevado ao quadrado da 81? Basta calcular a raiz quadrada de 81. Qual é a raiz quadrada de 81? 9. Então achei dentro do parênteses o segundo valor. Após fazer isso, você vai pegar esses dois valores aqui, que estão dentro do parênteses, aqui o x e o 9, no caso, e você vai multiplicar por 2, só para a gente verificar se é um trinômio quadrado perfeito mesmo. O 2 vai multiplicar o primeiro valor, que é x, que vai multiplicar o segundo valor, que é 9. Aqui é só para a gente verificar se é um trinômio, tá bom? 2 vezes x, 2x, 2x vezes 9, 18x. Está confirmado com a resposta 18x, comparando com o restante do trinômio aqui, 18x, que é um trinômio quadrado perfeito. Se é um trinômio quadrado perfeito, é um produto notável. Então, eu pego aqui os valores da fatoração que eu achei aqui dentro do parênteses, o x. Como o primeiro sinal aqui é mais, eu vou botar mais. Qual foi o segundo valor aqui da fatoração? 9. E isso foi elevado ao quadrado. Basta você pegar o primeiro valor x, observar o primeiro sinal. Se for mais, vai ser uma soma. Se o primeiro sinal fosse menos, seria uma diferença. No caso, o primeiro sinal é uma soma. E o segundo valor, 9. Então, é esse trinômio quadrado perfeito. Feita a sua fatoração, o resultado vai dar exatamente esse aqui. X mais 9 elevado ao quadrado. Vamos fazer só mais uma vez, só para ficar bem claro. Fatorando esse valor aí, x ao quadrado mais 18x mais 81. Qual é o valor do polinômio após a fatoração? Você vai pegar o primeiro termo
e o último e vai fazer a fatoração. Ó. Abre o parênteses, é assim que a gente fatora. É elevado ao quadrado. Qual foi o valor que foi elevado ao quadrado que deu x ao quadrado? X, tá certo? X. E aqui, pega, abre um parênteses, eleva ao quadrado. Qual é a raiz quadrada de 81? 9. Então, o que é que eu vou ter? É um quadrado da soma ou um quadrado da diferença de dois termos? Olhando aqui o primeiro sinal, é mais. Então, é um quadrado da soma de dois termos. Quem são os dois termos? O x, que está aqui dentro, e o segundo termo, 9. Então, é o quadrado da soma de dois termos. É x mais 9 elevado ao quadrado. Como vocês estão vendo aí de vermelho na tela de vocês a resposta. X mais 9 elevado ao... Então tá aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Mais uma correção de uma atividade. Dando sequência à aula, eu vou propor para vocês uma videoaula fazendo a recapitulação dos conceitos sobre números racionais, que é o que vocês precisarão saber para responder à proposta de atividades do material estruturado proposto pela Secretaria de Educação. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Bons estudos para vocês.